Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Amados e amadas, nessa manhã, nessa pregação, nesse sábado nós vamos pregar porque as crianças sofrem de fome na guerra e morrem. As mães dos filhos que morrem nas guerras pela fome sofrem. Os escolhidos cristão, qual a missão do cristão? Amém? Porque, amados e amadas, muitas crianças inocentes sofrem. Muitos perguntam por que as crianças tão inocentes, tão delicadas, sofrem. Se Deus não estaria sendo injusto em permitir isso? Deus não pode ser tão injusto. Caso contrário, não seria Deus. As crianças e os inocentes sofrem porque participam da dignidade humana e compartilham com a sociedade e a sorte da humanidade. O sofrimento humano, pela via da reencarnação, segundo os espíritas, de acordo com o qual estaria expiando as culpas do pecado cometido em vidas anteriores, e sucessivas reencarnações se repetiriam até alcançar a purificação total da pessoa. Isso não é verdade. Acontece que ninguém provou de maneira positiva a reencarnação. Segundo a Bíblia, não existe. Ninguém tem consciência de já ter vivido anteriormente. Até mesmo os grandes adeptos da reencarnação reconhecem. O importante argumento contra a reencarnação espírita é o esquecimento quase geral das vidas passadas. São extremamente raras recordações de reencarnações, eis porque podem ter sido consideradas como ilusões individuais. Se é verdade que já vivemos algumas vezes, como se explica não só o esquecimento geral de vidas anteriores, mas o esquecimento dessas vidas, sobretudo pelos místicos, os quais penetram até na essência do ser. Se uma pessoa está sofrendo nesse mundo para se redimir de sua culpa, mas não sabe que culpa é esta, de nada valerá o seu sofrimento. Se ela não conhece os erros que cometeu no passado, como poderá corrigir sua vida? Como então poderá melhorar a sua vida através da reencarnação? Se não sabe em que melhorar? Essa é uma grande incoerência e não existe. Né, amados e amadas? É interessante dizer que mesmo sob o estado hipnótico geral, as pessoas se dizem lembrar de suas vidas anteriores, identificando com pessoas ilustres, importantes, nunca com pessoas comuns. Né, amados e amadas? Porque as crianças sofrem. É claro, então, que as crianças não sofrem para pagar pecados de uma suposta vida anterior. Ela sofre porque é solidária com a humanidade e vive na sociedade da humanidade. As consequências dos erros atingem a ela também, embora seja inocente. E não peca, não ofende. Não é preciso inventar teorias complicadas para explicar o sofrimento, nem mesmo culpar a Deus por erros que são nossos. Deus não interfere no sofrimento da criança a todo instante, fazendo milagres para impedir o mal, para não destruir a ordem natural que Ele mesmo criou. Deus não quis fazer o homem e o mundo como um teatro de marionetes, teleguiados por Ele. Ele impôs a lei que regula a vida e a natureza. Em consequência do pecado, o sofrimento e a morte fazem parte da história de todos nós, inocentes ou pecadores. Muitas vezes o inocente morre por causa de um pecador. Sim,
Os acidentes das estradas comprovam isso todos os dias. E ninguém pode culpar a Deus, mas sim os verdadeiros culpados, os maus. Paulo ensina que o salário do pecado é a morte, em Romanos capítulo 6, verso 23. E esta pode atingir todos os inocentes e culpados, porque a humanidade é solidária, é unida. Cada pecado atinge o homem, assim como cada ato também os atinge. A fé ensina que Deus, Pai, pelo sofrimento redentor de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, resgatará todo o sofrimento da criança inocente e fará cada uma ressuscitar um dia em Cristo. Não devemos nos esquecer que os primeiros mártires da igreja são os inocentes que morreram pelas mãos de Herodes em Belém, Jeremias capítulo 31, verso 15. Hoje são os santos. O seu sofrimento não foi em vão. Não podemos olhar os fatos só com os olhos desse mundo. É preciso vê-los à luz da fé. Então, amados e amadas, as crianças sofrem porque esse mundo é mau, esse mundo é ímpio. Amados e amadas, Deus é responsável por nascer crianças deficientes, outros padecimentos que acontecem na humanidade. Deus é perfeito e bem-aventurado. Nele não há não há sobra, erro e nem maldade. Deus é amor. 1 Jó, capítulo 4, verso 8. Eterna é a sua misericórdia. Salmo 117, verso 1. A Bíblia é repleta de passagens que falam do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal ponto que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jó capítulo 3, verso 16. Paulo disse que essa é a prova do amor de Deus por nós, porque ainda quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, verso 8. Será que pode haver maior prova de amor por nós? Diante de tudo isso, não há como alguém pensar que Deus possa ser responsável por uma criança nascer deficiente. Então, de onde vem esse mal? Deus é suficientemente bom para tirar o próprio mal, o bem. A resposta do problema do mal é do sofrimento que foi dado de maneira clara. A existência do mal não se deve à falta de poder ou de bondade de Deus. Ao contrário, Ele só permite o mal porque é suficientemente poderoso e bom para tirar do próprio mal o bem. Como entender isso, amados e amadas? Deus, sendo perfeito, não pode ser causa do mal. Logo, essa é a própria criatura que pode falhar, já que não é perfeita como seu Criador. Se Deus é infalível, isento de imperfeições, na verdade o mal ensina. A filosofia é a carência do bem. Por exemplo, a doença é a carência do estado de saúde, a ignorância é a carência do saber, e assim por diante. Por outro lado, o mal pode ser também o uso errado, mal de coisas boas. Uma faca é boa na mão da cozinheira, mas nas mãos do assassino, não. Até mesmo a droga é boa, mas na mão do anestesista e não do drogado. Deus permite que as criaturas vivam conforme a natureza de cada uma. Permite, pois, as falhas respectivas. Assim, o sofrimento é, de certa forma, inerente à criatura. Mas por que Deus permite o sofrimento? Ele é amor e onipotente, poderia evitá-lo, para que o homem fosse grande e digno e nobre. Deus o fez livre, livre-arbítrio para todos,
inteligente, dotado de mãos maravilhosas, sensibilidade, vontade, memória, etc., que nem as pedras, as árvores e animais receberam. A liberdade é o toque maior da nossa semelhança com Deus. Ele teve que correr os riscos de nos fazer livres para que fôssemos dignos, mesmo sabendo que a criatura poderia lhe voltar as costas. Deus não poderia impedir o homem de lhe dizer não, senão tiraria dele a liberdade e ele seria apenas um robô. Deus não quis isso, mas Ele nos deu também a inteligência como uma luz para guiar nossos passos. E nos deu a vontade para permanecer no bem e evitar o mal. Ele quis fazer a criatura humana livre como Ele criou da melhor maneira possível a sua imagem. É a liberdade que nos diferencia dos animais, dos robôs teleguiados. Podemos escolher espontaneamente o rumo da nossa vida. Esse é o teor das nossas ações. E nisso podemos errar, cometendo graves danos, especialmente quando usamos mal a nossa liberdade e inteligência, desobedecendo a Deus. É Deus quem nos sustenta e nos mantém vivos. Mas Ele não tira a nossa liberdade, Ele nos deu livre-arbítrio. Do contrário, não haveria merecimento nem culpa da nossa parte, não haveria dignidade no homem. Então, por isso, Ele não quer, mas permite a morte e o sofrimento do mundo. Aqui está o nó da questão. Deus respeitou e respeita a liberdade da criatura, que lhe diz não, embora pudesse obrigá-la a dizer sim, o que evitaria sofrimento, mas isso destruiria a grandeza do homem. Mas consiste em sua liberdade de opção. Deus não é paternalista, Ele é Pai. Depois de dar ao homem todas essas faculdades maravilhosas, vida, libertou do pecado, deu seu Filho único para morrer por nós. Deus lhe deu o mundo em suas mãos, livre-arbítrio, direito de escolher sim ou não. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Segundo Gênesis capítulo 2, verso 15, se o homem não cuida bem desse mundo, se não ama os irmãos, se não obedece às leis divinas, então dá origem à dor. Isso não é culpa de Deus. Daí surge o pecado e o mal moral, mas gera também o mal físico. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Por isso Jesus foi até a cruz para tirar o pecado do mundo. Jó capítulo 1, verso 29. A causa de todo sofrimento e morte. Deus não é paternalista, Ele é Pai. Ou seja, Ele não fica passando a mão por cima dos erros dos homens e consertando seus estragos, como fazem muitos pais. O Senhor deixa que o homem sofre as consequências de seus erros. Essa é a justiça da lei divina. E quem erra deve arcar com as consequências dos seus erros. Os nossos erros geram sofrimento para os nossos descendentes também. Os filhos não herdam o pecado dos pais, mas podem sofrer por causa desses pecados. Eu sofro não só por causa de meus pecados, mas também por causa dos pecados do homem de todos os tempos, lugares, especialmente daqueles que estão mais ligados a mim. A humanidade é solidária. É lógico que os vícios de um pai fazem sofrer os filhos e as famílias, e assim por diante. Deus não é culpado, nem deseja nada disso. A culpa é sua mesmo. Que culpa teria Deus se, por exemplo, o pai responsável passasse uma noite bebendo e depois sofresse um acidente de carro e morresse por dirigir embriagado? Não, a culpa não é de Deus, é do homem. Porque lembre-se, Ele te deu livre-arbítrio de você ir beber e de você não ir beber. O Senhor não desrespeita as leis que Ele mesmo criou.
Se você teimar em ligar o ventilador em uma tomada 220 volts, quando o manual manda ligar 110 volts, é claro que você vai queimar o motor do ventilador. Que culpa Deus tem disso? O mesmo se deu e se dá com o mundo e com o homem. Temos um projetista que fez o homem um mundo belo, organizado, harmonioso, mas não respeitamos seu catálogo, então destruímos sua bela obra e geramos o sofrimento. Quando vimos que é preciso aceitar a vontade de Deus diante do sofrimento e da morte, não quer dizer que foi Deus quem quis aquele mal, aquela tragédia, doença, etc. Não, Deus não pode querer o mal, mas Ele o permite, porque não desrespeita as leis que Ele mesmo criou. E de modo especial, o nosso livre-arbítrio, Deus respeita a nossa dignidade e semelhança a Ele. Outro exemplo, tragédia de Brumadinho, que estourou a represa lá e matou milhares de pessoas. Foi Deus culpado? Não. Foi o homem culpado pela ambição, construiu mal a barragem, quem sabe até para desviar recursos, não fez direito à obra. Então, a culpa é sua própria do homem. Se ele ficasse nos livrando das consequências dos nossos pecados, nunca nos tornaríamos filhos maduros. Se ele, por exemplo, suspendesse a lei da gravidade quando alguém salta de uma altura para a morte, ele destruiria o mundo todo. Deus não faz a morte nem tem prazer em destruir os filhos. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. E por inveja do adversário, que a morte entrou no mundo e os pertencem aos adversários, prová-los. Podemos então dizer que é principalmente por sua liberdade que o homem é grande, por isso pode sofrer. Ele é a imagem de Deus, sem ser Deus. Na sua sabedoria e bondade infinita, Deus achou por bem correr o risco de poder nos ver errar e sofrer. Mas lembre-se, Ele te deu liberdade de escolha. Foi o preço da nossa semelhança com Ele. O Criador poderia estar constantemente vigiando o mundo, de modo que nunca houvesse algum desastre ou sofrimento. Mas esse procedimento seria menos digno de Deus, que deseja dar ao homem a oportunidade de realizar-se, tornar-se grande com liberdade e nobreza. Uma guerra, Deus é culpado? Não. É a ambição do homem, o poder do homem, que destrói. E uma guerra traz muita dor. E o pai tenta arrumar o erro daqueles que erram na guerra, matando crianças, pessoas. Ele traz para o seu lar aqueles que sejam da sua vontade. As crianças inocentes sofrem porque participam dessa dignidade humana, como já expliquei, e compartilham das mesmas sortes. Então a criança não sofre para pagar os pecados de uma suposta vida anterior, de acordo com o espiritismo, que não existe. Ela sofre porque é solidária com a humanidade, e o pecado é a morte. E as consequências dos seus erros atingem também os inocentes. Uma guerra mata inocentes. Não é preciso inventar teorias complicadas para explicar o sofrimento, nem mesmo culpar a Deus pelo erro que é totalmente nosso. Deus não interfere no sofrimento da criança a todo instante, fazendo milagres para impedir o mal, para não destruir a ordem natural que Ele mesmo criou. Mas Ele tenta corrigir os erros do homem. Em consequência,
do pecado, o sofrimento e a morte para fazer parte da história de todos os homens, inocentes ou pecadores. A fé ensina que Deus Pai, pelo sofrimento redentor de Jesus, resgatará todo o sofrimento da criança inocente e fará a cada uma ressuscitar um dia com Yeshua Mashiach. Não devemos esquecer que os primeiros mártires das igrejas são inocentes e que morreram pelas mãos de Herodes em Belém. Jeremias capítulo 31, verso 15. O sofrimento não foi em vão. Não podemos olhar os fatos só com os olhos desse mundo. É preciso vê-los à luz da fé. A paixão e morte de Jesus resgataram o mundo. O Pai entregou Jesus por nós. Assim, ainda dividiremos o seu amor? Ei, amados e amadas, Deus é culpado por tudo? Não podemos culpar Deus, porque Deus permite crianças deficientes. Em certo sentido, todos nós que somos pais, filhos, temos filhos deficientes, temos com deficiência espiritual, moral. De acordo com a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, ou seja, todos nós, pela nossa condição de pecador, não conseguimos viver de uma forma que glorifique a Deus. E isso, evidentemente, inclui os nossos filhos que já nasceram pecadores. Por quê? O pecado de Adão e Eva nos atingiu. Por outro lado, há pais que têm filhos que possuem deficiência física. Alguns filhos nascem ou adquirem algum tipo de problema no corpo físico ou até mesmo algum problema mental que resulta no físico. Mas, diante dessa realidade, cabe aqui a pergunta: por que Deus permite que tenhamos filhos com deficiência física? Será que essas crianças nascem como resultado dos nossos pecados pessoais? Será ter filhos deficientes é o castigo de Deus aos pecados dos pais? Em primeiro lugar, é preciso dizer que a deficiência moral e espiritual é mais grave do que a deficiência física. A deficiência física em si não nos desabilita para sermos aceitos diante de Deus. O nosso Senhor Pai jamais rejeita uma pessoa por ser deficiente físico, mas a nossa deficiência moral e espiritual, por definição, não nos habilita para nos apresentarmos diante de Deus em aprovação. Por isso, a deficiência espiritual e moral é mais grave que a deficiência física. Sobre a origem da deficiência física em nossos filhos, podemos traçar duas origens. Todas as dificuldades existentes no mundo, isso inclui até a nossa gripe, que pegamos 2 ou 3 vezes por ano, são resultados do pecado de Adão e Eva. Alguns desses males, como, por exemplo, a cirrose hepática provocada pelo consumo excessivo de bebida alcoólica, é consequência direta de algum pecado pessoal nosso. Drogas, cigarro, consequência do pecado nosso. Mas ter filhos deficientes, quase nunca é resultado do pecado pessoal de alguém. Então podemos deduzir que os nossos males resultam do pecado presente no mundo desde os nossos pais espirituais, Adão e Eva, e que resultou indiretamente em muitos problemas em nossas vidas diárias. Entretanto, essas respostas não são completamente em si mesmas. É verdade que uma deficiência do nosso filho possa ser resultante da presença do pecado no mundo desde os primórdios da humanidade, mas é também verdade que Deus poderia ter evitado que, pelo menos em nossa família, esse efeito negativo do pecado possa nos atingir. Existem ao nosso redor muitos pais que são mais pecadores do que nós, e no entanto não têm filhos portadores
de necessidades especiais. A razão para termos filhos com algum grau de natureza e deficiência, no entanto, é mais profunda que apenas ser a consequência direta ou indireta do pecado. Nós temos uma explicação bem abrangente disso no Evangelho de João, capítulo 9, que diz: Jesus e os discípulos encontraram um homem cego de nascença. Diante daquela oportunidade, os discípulos de Jesus perguntaram a ele: Mestre, quem pecou, esse homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? A pergunta dos discípulos de Jesus está então em consonância com a versão que todas as deficiências físicas resultantes do pecado, e no caso desse cego de nascença, os discípulos pensavam que a cegueira fosse causa direta do pecado do próprio homem ou dos pais dele. A resposta de Yeshua Mashiach surpreendeu os discípulos. Atenção, filhos amados e amadas. Nem esse homem pecou, nem os pais deles pecaram, ou seja, o nosso Jesus Cristo isenta qualquer causa direta. O pecado pessoal do cego ou dos pais dele para a cegueira daquela pessoa. Em seguida, Jesus dá explicação para a deficiência física daquele homem. Ele nasceu cego para que a obra de Deus fosse manifestada por meio dele. Disse o Senhor aos discípulos. Vou repetir, amados e amadas. Ele nasceu cego para que a obra de Deus fosse manifestada por meio dele. Disse Jesus aos discípulos. Deu para entender um pouco, né, amados e amadas, o porquê dos filhos deficientes? E essa resposta de Jesus é muito profunda. Nossos filhos deficientes físicos nascem assim para expressar na vida deles que a glória de Deus seja manifestada por meio da obra que Ele mesmo faz em nossos filhos excepcionais. Exemplo, existem cegos que Deus deu a cegueira, mas deu uma inteligência descomunal que, de diversas formas, cantor gospel, inteligente, nos estudos, é como diz Jesus, é a obra de Deus que se manifesta. O ensino de Jesus em João, capítulo 9, está em consonância com outro texto do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 4. Nesse contexto, os israelitas, Moisés, recebe uma ordem de Deus para que seja líder, libertador do povo de Israel, que era escravo do Egito. Ao ouvir esse chamado, Moisés apresenta uma desculpa. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Ele quis dizer, não sei falar. Ou seja, Moisés está afirmando que é ruim de oratória, possivelmente gago, inabilitando a liderar o povo para sair do Egito. Deus então refuta a desculpa de Moisés, dizendo que fez a boca do homem, quem faz o mudo, o surdo, ou que o vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? A resposta de Deus para Moisés tem pelo menos duas grandes verdades paralelas e complementares. Primeiro, Deus fez a pessoa que fala e a que vê. Segundo, Deus fez a pessoa que não fala e não vê, ou seja, o Criador fez tanto o ouvinte quanto o surdo, tanto o que vê quanto o cego. Ambos são frutos da vontade soberana do Senhor. Esse fato, no entanto, não é fácil de aceitar. Nós cremos em Deus, é verdade, mas queremos crer no Deus manipulável pelas nossas intenções e desejos. Nós não gostamos e nem estamos dispostos a entender a existência de um Deus soberano, o Deus que pode fazer o que quer, que pode fazer uma pessoa que anda e a outra que não anda, uma pessoa que vê e a outra que não vê. No Salmo 139, verso 13 e 14, o salmista louva a Deus pelo modo como foi gerado
no seio materno, que diz: pois tu me formaste, o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombradamente maravilhoso me formaste, e tuas obras são admiráveis. A pergunta que podemos fazer diante desse texto é a seguinte: será que as pessoas com deficiência física também não foram formadas maravilhosas no seio materno? Será que elas também não são o milagre de Deus? Assim como o salmista deu graça pela formação intrauterina dele, será que a mesma ação de Deus, mesma ação da graça, não deve ser dada pela concepção de uma criança excepcional? Diante desses ensinos bíblicos, podemos nos assegurar de uma verdade: nossos filhos com deficiência são obra das mãos soberanas do Senhor, como qualquer outra pessoa o é. A razão deles nascerem deficientes físicos não é o pecado deles ou dos pais, mas a razão principal é para glorificar a obra de Deus. Mas aqui cabe uma pergunta, amados e amadas: como nossos filhos deficientes podem existir para a glória de Deus? Não seria melhor que eles fossem perfeitos em termos físicos para glorificar a Deus? Nós podemos até pensar assim, mas não é assim que o Criador pensa. Uma pessoa com deficiência física glorifica a Deus quando, apesar da deficiência dela, ela ainda é grata ao Senhor pela vida. Deus é glorificado numa pessoa com deficiência física quando, a despeito das limitações, ela consegue estudar, trabalhar. Deus é glorificado por pais de uma criança excepcional quando a alegria da paternidade é maior do que qualquer decepção que possamos ter ao ter um filho com limites físicos, por mais sérias que sejam essas limitações. O testemunho eu vou dar a vocês. Aos 20 anos, o missionário mexicano Francisco, que mora no Texas, Estados Unidos, teve um filho com uma deficiência física tão séria que o menino passou a precisar de assistência médica 24 horas por dia. Mas o pastor decidiu que Deus seria glorificado também nesse filho com um problema grave de saúde. Disse ele: eu e minha esposa decidimos que a tristeza jamais iria encontrar abrigo permanente em nossos corações. Ao invés disso, decidimos ser constantemente gratos a Deus por ter um filho com o presente do Senhor para nossas vidas. Disse o missionário no testemunho que contou. Por nossos filhos que nascem deficientes, porque é a vontade de Deus que assim seja. Essa lição pode ser difícil de digerir, mas é o que nos ensina a Bíblia. Todos os problemas no mundo são providos da presença do pecado, da humanidade, da missão das guerras. Mas com esses problemas tão distribuídos entre nós é um mistério, pois nem todos recebem a mesma dose de problemas, e Deus tem o poder para impedir que recebêssemos uma dose pesada de adversidade, pois a presença do pecado no mundo não anula o poder divino, nem anula o fato de Deus ser Deus. Mas ao recebermos uma adversidade, aquela adversidade se faz presente em nós pela permissão ativa de Deus. A partir do momento em que temos um filho com deficiência, aquela paternidade ou maternidade se torna um plano de Deus para a nossa vida. Deus poderia evitar que tenhamos filhos deficientes, mas quando Ele decidiu não impedir a má formação física em nossos filhos, então essa escolha de Deus se torna a vontade dEle para nossas vidas, e devemos agradecê-lo e glorificá-lo por estar cumprindo a vontade dEle em nós. É isso que significa ser servo de Deus. Como eu digo sempre para meus filhos, agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu e pelo que Ele nos deu. Amém? Temos que aceitar a vontade do Senhor para a vida. Lutar contra a vontade de Deus é inútil. Ao contrário, temos que nos alegrar em Deus, ver o nome dele sendo glorificado em nossos filhos.
Mesmo os filhos deficientes, quando nós não agimos assim, estamos expressando que temos uma deficiência espiritual profunda, que demonstramos que estamos em pior condições que nossos filhos com deficiência física. Devemos nos alegrar com os filhos com deficiência física. Filhos com deficiência espiritual e moral podem trazer certos desgostos para a vida dos pais, que os filhos deficientes de física não trarão. Estamos pecando contra Deus e contra nossos filhos quando não alegramos com a vida deles, que são o presente vivo de Deus para nós. Muitos pais de filhos com deficiência física têm vivido a alegria da paternidade como quaisquer pais, e temos de aprender a trilhar esse caminho de alegria também. Por isso, aprenda, amado e amada, regozijar em Deus e louvá-lo pelo filho deficiente que você tem, e também alegre-se na companhia do filho que Deus Pai lhe deu. Amém? Amém, amados e amadas? O tempo desperdiçado entre promessas de paz e massacre de inocentes, de crianças que morrem. Em Gaza, 950 crianças morreram no último mês e 20 mil desde o início da guerra de Gaza. Estima-se que há cerca de milhões de menores não tenham comida, cuidado, educação. O sofrimento das crianças que sofrem tanto essa guerra. Na alegria da fé e da comunhão, não podemos esquecer os nossos irmãos que sofrem a causa das guerras. Em Gaza, por exemplo, outros lugares, Sudão Sul, a Ucrânia, as crianças e familiares dos idosos que sobrevivem estão sujeitos à fome. Sim, a vida de Gaza está suspensa entre promessas de solução de paz, certeza de morte. A morte e o sofrimento não são causados por efeitos catastróficos imprevisíveis, mas por mãos e mentes humanas. Em Gaza, 950 pessoas morreram, como disse. Estima-se de 1 milhão de menores que não têm comida e cuidados e educação. O sofrimento dessas crianças afeta todos nós, cristãos. As crianças palestinas, israelenses, libanesas, sírias, muçulmanas, cristãs, judias, todos estão sujeitos a graves traumas físicos e morais. O sofrimento das crianças é profundo e deixa marcas profundas. Aqueles que sofrem da fome não esquecerão jamais, sentirão a humilhação da falta da comida, mesmo tendo o que comer. Deverá passar muito tempo para aqueles que sofrem sofrimento físico e mutilação possam recuperar a serenidade. Enquanto as crianças sofrem, as armas continuam a matar e ajudam-no, atravessam a fronteira enquanto crianças morrem. Ao mesmo tempo, a solução para deter a violência não pode ser encontrada pela ambição dos homens. Não percamos tempo, nunca perdamos tempo, para não perder a possibilidade de salvar vidas e a possibilidade de dar esperanças de vida. O tempo é precioso, que não impede a violência ou desperdiça sem amar. Sim. Amados e amadas, as guerras são tragédias que matam. Quanto pesa a fome de uma criança? A morte é uma das poucas certezas da vida. Ela é o fim de um curso natural ou acontece por outros motivos, muitas vezes trágicos, catástrofes, acidentes, doenças, guerras. Ela atinge toda a morte, que não é conclusão natural da vida, atinge o sofrimento e a impotência de não ser capaz de evitá-la. As guerras são todas injustificáveis. O sofrimento e a dor não são quantificáveis para qualquer ser humano de qualquer idade.
nacionalidade para qualquer ser humano que tenha vivido em qualquer época. A guerra atingiu o Oriente Médio, não é mais ou menos devastadora do que outras, mas choca pelo número altíssimo de crianças que morrem, foram feridas e ficaram incapacitadas para o resto da vida. Essa guerra e todas as outras que estão presentes no mundo de hoje chocam, porque as vemos e ouvimos sem estar lá. Graças à tecnologia, elas chocam porque tomamos conhecimento do que acontece em tempo real, de sofrimento de crianças e de tantos seres humanos que não tem nada que possamos fazer a não ser orar, pedir a Deus clemência. Não podemos correr e escavar para salvar os feridos sob os escombros. Não podemos nos envolver em mortalhas e enterrar pequenos corpos sem vida e vítimas inocentes. Não podemos dar apoio com comida e água. Não podemos curar feridas do corpo e da alma. Não podemos dar um sorriso, um brinquedo ou um doce. Não podemos nos sentar ao lado de uma criança e ler um conto de fada junto. Essa impotência nos choca e nos destrói, mas podemos sim orar por elas, porque oração move montanhas. A história nos trouxe notícias, dados e números de massacres, incídios, extermínios, genocídios. Qualquer outro nome que dermos a essa brutalidade jamais dará razão e justificativa à tragédia do mal. Mas esses números de brutalidades não podem ser evitados, porque foram revelados depois de terem sido cometidos. Jamais podemos esquecer. Agora vemos, ouvimos e aprendemos sobre o mal ao vivo e não conseguimos deter as armas e mudar os corações dos homens. Quanto pesa uma lágrima de uma criança? A lágrima de uma criança desobediente pesa menos do que o vento de uma criança faminta, pesa mais do que a terra inteira. Todos os dias vemos vídeos de crianças sofrendo. Todos os dias vemos lágrimas que não conseguimos enxugar. Podemos orar por elas. Quanto pesa sobre as consciências o sofrimento de uma criança, que custará à humanidade a derrota de não deter aqueles que matam. Nos últimos dias foi divulgado um vídeo no qual podemos ver algumas mulheres em Gaza correndo, carregando um pano no qual é colocado o corpo de uma pessoa. Elas correm para escapar de um ataque das bombas, ao mesmo tempo para enterrar o corpo do seu ente querido. Elas desafiam o perigo para dar, mesmo na morte, a dignidade do seu ente querido. Nessas imagens vemos a morte e a vida, a corrida para a salvação e a mobilidade daqueles que não podem mais se salvar. Vemos o amor e a solidariedade. Vemos o valor essencial do quais todos os seres humanos devem se inspirar. Os mesmos valores devem ter os homens e as mulheres que têm o destino do mundo em suas mãos, deixando de lado, ou melhor, anulando os desejos de supremacia, autoritarismo. É necessário agora imediatamente considerar a paz como o único possível de afirmar a verdade e a justiça a esse mundo. Se todos juntos pudermos compartilhar esses princípios essenciais, seremos capazes de entender a dor dos outros, seremos capazes de torná-la a nossa, e seremos capazes de fazer coisas boas, até mesmo derrotar as guerras. Amados e amadas, vamos para o segundo vídeo, continuando essa pregação. Amém?